nosso Mestre amado, que nos envolva, para que possamos aprender através dos seus ensinamentos que nós temos no Evangelho, tão simples para a gente ler, né? Eu sempre que vou falar alguma coisa, eu pego o meu Evangelho e abro para ver o que Jesus quer que eu fale, que eu não sei. E para que eu aprenda, principalmente para que eu aprenda. Eu não estou aqui para falar para ninguém aprender, é eu mesmo que preciso aprender. E geralmente, já não é a primeira vez que me cai, bem-aventurados os que são misericordiosos, para falar sobre o perdão. Olha, vocês podem ver que o meu já está todo arriscado, de tanto que eu leio isso. Então, eu preciso aprender a perdoar, né? O que não é muito fácil para nós, perdoar. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. E então, eu vou ler, porque eu gosto de escrever. Eu não sei usar computador, não sei usar nada dessas tecnologias novas, na minha cabeça ainda não chegou, sabe? Eu estou de outra época, eu sou da época da máquina de datilografia, fiz curso de datilografia, de mimeógrafo, vocês devem lembrar de mimeógrafo, do cheiro do álcool, né, quando nós dávamos as provas para os alunos. Então, essa parte para mim é muito difícil e acho que não vou conseguir aprender ainda não. Mas o que eu tenho para dizer para nós? Perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Então, nós temos que primeiro perdoar para que Deus nos perdoe. E muitas vezes, nós nem a nós mesmos nos perdoamos. Muitas vezes, nós somos tão críticos não só com os outros, mas com a gente mesmo. E a gente tem dificuldade em se perdoar, que é uma coisa difícil também. Então eu vou ler um texto que quem deixou para nós foi Emmanuel. Ante o golpe da ofensa, não te vingues. Perdoa. Esquecer agressões é garantir a paz. O vento quebra troncos, mas não destrói a grama. Uma só vela acesa vence o poder das trevas. Abraça na humildade a própria resistência. O revide é dos homens, o perdão é de Deus. Emmanuel. Então, ante o golpe da ofensa, não te vingues. É difícil. Se nós somos ofendidos, é difícil não responder. Às vezes não respondemos com a palavra, mas no pensamento nós falou, a gente já lá dentro já pensa. E pensamento é uma coisa que vocês já viram aqui, porque já devem ter falado sobre formas, pensamentos. O pensamento adquire até forma, né? E as formas nunca são bonitas. Aliás, a maioria das vezes. Pode ser que a gente consiga um pensamento com uma forma bonita, mas geralmente as formas são muito feias. E então nós temos que ter cuidado até nisso, porque se nós pensarmos no pensamento em retribuição à ofensa que nós recebemos, nós vamos emanar aquilo para a pessoa. E se nós queremos perdoar, nós temos que fazer de coração, não de lábios. Porque às vezes a gente fala, eu perdoo, mas o coração não perdoou. E o importante é o coração perdoar, né? Então eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, de falta de perdão. Eu uma vez fui ao supermercado, Estância, aqui em São Roque, e fiz a minha compra, enchi o carrinho e vou passando no caixa. Quando eu chego no caixa, abro a minha bolsa, cadê minha carteira? Não estava a carteira ali dentro da bolsa.
E eu, na hora, fiquei preocupada. Meu Deus, o que eu faço aqui? E, por sinal, tinha uma pessoa atrás de mim, na fila, que me conhecia desde criança. E ela ainda falou, se quiser eu pago para você, depois você me paga. Mas eu falei, não, um minuto. Daí a moça do caixa falou, olha, a senhora deixa o carrinho ali, vai para sua casa, traz a carteira para pagar e deixa o carrinho perto daquelas moças que ficam, acho que são as gerentes, né, não sei bem. E eu fui e fiz isso. Mas eu fiquei preocupada, eu fiquei meio fora do eixo, né? De vez em quando a gente fica fora do eixo. E fui para casa, cheguei em casa, estacionei meu carro no zebrado lá para poder descer correndo, fui pegar minha carteira e voltei. Conforme eu voltei, tinha uma senhora, que é vizinha praticamente, para estacionar ao lado do zebrado, que é a garagem dela. E ela tem dificuldade, sempre teve dificuldade para estacionar, e muitas vezes eu mesma, ela me pedia, estaciona para mim, porque eu não sei dar ré, não sei fazer, e eu estacionava para ela. Aí quando eu vi que ela parou, e eu vou sair do meu carro. Quando eu vi que ela estava parada, falei, ela tem dificuldade, pensei, né? Eu vou ajudar. Eu vim do lado e falei, pode vir, venha que tem espaço. E ela não vinha. Pode vir, porque eu tinha que sair, né? Bom, por muito custo, ela ficou um pouco mais para trás. E quando eu passei com o meu carro, eu fiz tchau e ela me ofendeu. Ela ficou brava comigo por causa não sei o que ela entendeu. Fiquei chateada assim na hora, mas eu estava tão preocupada com a falta da carteira, voltei, não sei o quê. E tudo bem. Passou uns dias, eu encontro com ela no hall do apartamento, do prédio, e eu fui tudo alegre. Oi, tudo bem? Ela virou a cara e nunca mais conversou comigo. Então, no condomínio que eu moro, tem 96 moradores, 96 apartamentos, muito mais moradores. Mas essa não conversa comigo. E eu tentei várias vezes, mas ela não me perdoou. E eu não sei até hoje o porquê que ela ficou brava comigo, só por eu indicar que dava para ela estacionar. Então isso, até hoje, me magoa. Eu sinto a mágoa. Ela não sente mais nada, acredito, né? Porque eu não sei. Mas eu fiquei magoada. E eu tento não. Então agora eu perdoei. Eu perdoei de coração, falei que Deus encaminhe, ela que sabe o que ela fez, está perdoada. Eu perdoo. Não sei se ela me perdoa do que eu não fiz, que eu acho que não fiz. Mas são coisas que acontecem com a gente e que muitas vezes a gente não sabe nem o porquê que aconteceu. Então eu perdoei de coração, porque eu não tive oportunidade de perdoar de boca, não pude conversar com ela, me perdoou, o que eu fiz, né? Então eu perdoei do meu coração. E isso é muito melhor. Não quero mais saber, acabou. Pode passar, pode falar boa tarde, não falo mais nada. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos: se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão de meu Pai Celeste. Então foi o que eu quis fazer. Se Deus me perdoar, Jesus me perdoar, a pessoa, o ser humano, que é aquela, para mim, meio diferente. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Isso está em Mateus, no capítulo 6, de versículo 14 a 15. E se nós pensarmos no Pai Nosso, o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos deixou no Sermão do Monte, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E a gente fala o Pai Nosso, decoradinho, né? Se fizemos catecismo, ou aprendemos na evangelização espírita, depende da religião, né? E a gente não pensa muito nisso. Perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
temos que pensar nisso. É muito sério, é muito sério. Quantas coisas nós temos que perdoar, coisas mínimas, coisas passageiras, para que a gente tenha um coração mais livre, mais aberto, melhor resolvido. O perdão, ele é amigo da misericórdia, né? Fala assim. Um é complemento do outro. A misericórdia e o perdão se complementam. Se eu faço bem, se eu sou misericordiosa, eu consigo perdoar. Se eu não sou misericordiosa, eu não perdoo. Eu levo aquela mágoa, aquele rancor, aquela ofensa para o resto da vida. E o que a gente ganha com isso? Nós não ganhamos nada, a não ser mais ruga, mais pele feia, não é mesmo? Ainda mais as mulheres, que a gente não quer ter pele feia, mas a gente vai ficar assim, magoado, entristecido. Isso vai para o nosso físico também, né? Aqui no nosso Evangelho, tem esse texto aqui que fala assim: o esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada que está acima do mal que lhe queiram fazer. Olha que coisa! Se eu esqueço a ofensa, eu me elevo para muito pouquinho, mas a gente se eleva. Então nós não podemos guardar essas mágoas, porque fazem só mal para a gente e não resolve nada. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem em particular com ele. E se ele o vir, terão ganho a esse irmão. Pedro era um dos apóstolos mais inquietos, ele era diferente dos outros. Os outros aceitavam tudo que Jesus falava e tudo bem. Mas Pedro não, Pedro retrucava. Pedro queria saber o porquê, ele até era mais valentezinho, né? Quando a gente vê a história de Pedro, ele sempre foi assim, mais valentinho. E ele quando Jesus fala que a gente tem que perdoar, ele fala: mestre, eu tenho que perdoar 7 vezes? E Jesus fala, né? Não 7, mas 70 vezes 7. Não são 490 vezes, muito mais do que isso. Então nós temos sempre que estar preparados na nossa vida para perdoar. Às vezes até um pisãozinho de pé, né? Às vezes até uma indiferença, um sarcasmo, coisas assim a gente precisa relevar sempre, né? E diante de nossas falhas, que nós possamos crescer e encontrar o bálsamo para crescer e recomeçar, sempre, sempre. Nunca deixar para trás, né? E o sacrifício mais agradável a Deus é amar ao próximo. E para a gente amar ao próximo, nós precisamos relevar muitas coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Pensar: eu não gostaria que me fizessem aquilo que foi feito para mim. Então eu não vou fazer para o outro aquilo que me foi feito. Porque o que eu quero para mim é o melhor, não é? Nós queremos sempre o melhor para nós. Se nós queremos o melhor para nós, nós também vamos querer o melhor para o próximo, para o nosso irmão, que às vezes está precisando muito mais do que nós mesmos, né? Existe a parábola da mulher que é adúltera, que todos vocês devem conhecer, porque já devem ter lido muitas vezes. E é interessante a parábola da mulher adúltera, porque envolve o perdão. Naquele tempo, uma mulher adúltera não precisava ser nem adúltera porque ela tinha marido e adulterava
ou conhecer o outro, não. Bastava ela ser, bom, se ela fosse viúva, coitada, né? Porque ela não podia fazer muita coisa mais nada, né? A mulher adúltera, vocês sabem a história, com certeza, ela chega aquela turba de gente, geralmente na frente os mais velhos, os sábios da época e os mais velhos, com pedras na mão, e Jesus está lá, calminho, sentadinho. Mas ele está sentadinho ali na calçada, né? Será que ele só estava ali por acaso? Lógico, ele já sabia o que ia acontecer, né? Ele está sentado, mexendo na terra, escrevendo ali na terra, e ele chega e um deles fala: ó, mestre, essa senhora aí, né? A senhora não deve ter falado, né? Essa mulher é adúltera e deve ser apedrejada. E Jesus, o que o senhor acha disso? E Jesus fala para eles: ó, que atire a primeira pedra em quem nunca pecou. Não é isso que ele fala? E o que acontece? Eles começam a retroceder. Ninguém atira pedra. Porque todos nós, de alguma forma, em algum momento, pecamos, nem que seja na hora do lanche, o amiguinho trouxe 2 mexericas e você não levou nenhuma mexerica. Ai, que vontade de chupar uma mexerica, né? A gente pega um bolinho da mexerica do amigo. Isso já é um pecado, já roubou um pecado. Então a mulher ali, e Jesus não condena. Jesus fala para eles atirar a primeira pedra, quem achou, quem nunca pecou, e ninguém atira a pedra porque sabe que tem alguma coisa de pecado. Aí eles vão embora, a turma toda vai embora, os mais velhos, os mais novos, os homens. Mas tem uma pergunta também que a gente precisa fazer. Se tinha uma adúltera, não tinha um adúltero nessa história, mas nós nunca ouvimos falar do homem que adulterou junto com ela, né? Isso era próprio da época, mas ainda nós temos isso, né? Nós temos, infelizmente nós temos. Quantas vezes a gente não vê na televisão, o homem chegou lá na cabeleireira, a esposa a mulher que estava sentada, ele tirou o revólver, matou, né? Porque agora não tira pedra, agora tira bala mesmo de revólver, né? Então, nós continuamos com essas mesquinhez, com essas coisas que não devem mais existir, pelo menos não deveria mais existir, né? Nós já deveríamos ter superado esse sentimento animalesco que o homem primitivo trouxe, mas ainda temos isso. Dificilmente, eu acho que eu nunca ouvi falar que uma mulher foi atrás de um ex-marido ou companheiro e atirou nele. Mas que homem faz isso, até hoje faz. O homem ainda tem muito enraizado esse sentimento animalesco, não todos, vocês aqui são todos anjinhos, porque estão até aqui, né? Mas é uma coisa comum que a gente ainda ouve falar. E nós temos que combater isso muito, né? Jesus faz do perdão um dever. Ele nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. É difícil, né? Mas nós julgamos. E também não deveríamos julgar. Precisamos ser mais generosos no amor, isto é, perdoem, sejam misericordiosos, caridosos. Feliz daquele que a cada noite pode deitar e dizer: nada tenho contra o meu próximo. Santo Agostinho nos ensina que sempre à noite, quando a gente vai deitar, antes de dormir, fazer um relatório de como foi o dia. Eu costumo fazer isso. Lembrar, eu levantei, eu fiz oração, que às vezes a gente levanta já querendo café, ou já está tocando telefone, já quer... Não, primeiro é a oração, primeira coisa. Dá uma
E Santo Agostinho ensina isso, que nós devemos fazer essa oração à noite, antes de dormir. Às vezes a gente dorme antes de acabar a pesquisa do dia, mas é muito interessante. E às vezes a gente se pega, puxa vida, faltei ali eu errei. Naquela hora eu devia ter ajudado, não consegui ajudar, recriminei, julguei, fiz de conta que não vi, passei direto. Me perdoa, Senhor. E a gente precisa pedir perdão nessa hora. É muito bom fazer isso. Essa é uma técnica que eu costumo usar, às vezes durmo antes de terminar, mas é muito interessante, né? Quantas vezes nós dizemos, eu perdoo, mas não quero nunca mais ver na minha frente. Pelo resto da minha vida não quero ver. Perdoamos? Nós não perdoamos. O perdão é um ato, um véu que tem que passar na nossa frente. É como um véu que a gente esquecer é meio difícil, mas tem que ser deixado de lado, não magoar mais o nosso coração quando a gente pensa naquilo, naquela pessoa, naquela situação. É difícil, nós nunca fazemos isso, a gente não consegue fazer isso com tudo que a gente passa na vida, porque a nossa vida tem altos e baixos, tem muitas coisas, não é vida de princesa, de príncipe, né? Tudo leve, tudo continho de fadas. Não é. Nós temos muitas coisas para não perdoar, né? Então, Jesus ensina que o perdão é aquele que se põe um véu no passado. E nós precisamos tentar, pelo menos, colocar um véu no passado. E nem sempre o nosso passado tem só coisas boas. Deus sabe o que vai nos nossos corações. Não adianta fingir. Porque para Deus nós não podemos fingir. De que jeito? Se Deus sabe tudo, Ele já nos conhece de muitos anos, né? De muitos tempos, de muitas eras. Porque quantas vezes nós estivemos aqui, nós não sabemos, nem podemos saber. Graças a Deus não sabemos, porque se nós ficássemos sabendo o que já fomos, o que já fizemos, muitas vezes não seria tão agradável, né? Porque muitas vezes nós estamos vindo lá da Era das Cavernas e o que será que nós fizemos para ter a comida, para ter a bebida, né? Como fui homem, se eu fui mulher, o que eu fui. Então é bom que a gente não saiba mesmo, que tem esse véu, né? Para a gente não se perder. E fala ainda que o perdão absoluto é próprio das grandes almas. Grandes almas. Nós temos grandes almas aqui em Foz, né? Mas são poucas as grandes almas, não é mesmo? Nós não temos assim. Nós pensamos, puxa, teve um Gandhi, Buda, Madre Teresa de Calcutá, quem mais nós lembramos? Chico Xavier, nós podemos dizer. Então são poucos. Nós não temos grandes, não temos um grande número de almas grandes, o que é muito difícil. Nós vamos levando, empurrando com a barriga, não é mesmo? Gostaria de ser uma grande alma, mas não somos, né? O verdadeiro perdão se conhece, então, pelos atos que fazemos e não pelas palavras. Não é falando eu te perdoo que eu vou realmente estar perdoando. Não é assim que será reconhecido o meu perdão. Será através dos meus atos. Eu costumo lembrar também do Papa, foi João 23, João 21, que recebeu, quando ele estava na Praça de São Pedro, do carro e atirou
Não me lembro qual dos papas foi, acho que João 23, não sei, ou 21. E ele, depois de uns tempos, vocês devem lembrar, que o rapaz atirou nele, ficou ferido, pessoa de idade, porque papa é tão velho, né? Não tem mocinho papa, né? Para chegar a essa altura dentro da igreja é preciso ter muita idade. Ele depois foi visitar essa pessoa que atirou nele e perdoou. Veja que difícil. Não é coisa que a gente faria, porque muitas vezes a gente não perdoa nem gente que a gente nem conhece. A gente você abre lá a televisão, vê um caso estranho lá, nesses estilos, e a gente não fez. Se fosse comigo, né? Ia fazer isso, a gente imagina. Então a gente precisa ter isso bem enraizado na nossa cabecinha e pensar com muito amor nas pessoas, naquelas que a gente mais ama, naquelas que a gente não ama muito, e perdoar não só os nossos mais chegados, mas os nossos amigos, que às vezes também dão folhinha com a gente, né? Não é sempre que está de bom humor, né? Às vezes a gente não está de bom humor e fala coisas que depois até se arrepende. E principalmente os inimigos, que provavelmente é o mais difícil para nós, é perdoar os inimigos, né? Então, existem duas maneiras de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Nós temos que perdoar de coração. Falar eu perdoei só por falar não resolve. É difícil? É, mas é o que nós devemos fazer, né? Eu vou ler outro termo para terminar, de Emmanuel. Todo conflito espera o socorro da paz. Ninguém dá combustível à voragem do incêndio. Não farás uma festa com taças de vinagre. Procura a inspiração da humildade e do amor. Faz o bem que puderes e o mal se afastará. Emmanuel. Emmanuel nos dá coisas muito boas, muito bonitas. É bom a gente ler sempre esses livrinhos que estão aqui na frente, né? Que a gente tem muito aprendizado. E tentarmos ser sempre pessoas de bem, que ajudem, que proporcionem o amor, a caridade, porque sem caridade, né? O que o Espírita fala? Sem caridade não há salvação. E tudo é unido, é a misericórdia, é a caridade, é o perdão, são todos os sentimentos que nós espíritas devemos ter dentro do nosso coração, não só nos nossos lábios, não só falar, mas agir sempre em prol dos nossos irmãos que precisam mais, muitas vezes. E é fácil, às vezes um sorriso, às vezes uma palavra, às vezes um abraço, e com isso a gente conforta não só uma pessoa que às vezes está precisando, como a nós mesmos. Nós também nos sentimos bem quando a gente faz o bem. É uma coisa muito clara, né? Então eu agradeço a vocês a paciência, o tempo que deixaram para me ouvir, e que assim seja. Peço a Deus